Um outro significativo avanço do Vectorworks Architect 2010 na edição de paredes é o recurso de aplicação de relevos em paredes. Também resultante das poderosas funções do Parasolid, esse recurso permite aplicar facilmente tanto ressaltos como entalhes nas paredes, como podemos ver nesse exemplo aqui. Vamos ver agora como utilizamos esse importante recurso do Vectorworks Architect 2010. Aqui eu tenho uma parede com 4 metros de altura. E eu vou aplicar nessa parede um relevo. A forma mais básica para a aplicação de um relevo é a criação de um perfil bidimensional ao lado da minha parede. Seleciono esse perfil e a parede e seleciono o comando criar ressalto na parede. Aqui podemos determinar qual que é a altura que este relevo vai ter em relação ao topo da parede. Se eu deixar 0, ele vai ficar totalmente alinhado com o topo da parede. E eu clico OK, simplesmente. Ao fazer isso, nós temos esse elemento fazendo parte agora da minha parede, como um elemento de relevo na parede. Observem que ele é totalmente parte integrante da minha parede, ou seja, se eu adicionar, por exemplo, uma porta aqui na minha parede, essa porta irá abrir não apenas a parede em si, mas também o elemento de relevo que foi aplicado. Para remover um elemento de relevo, basta eu selecionar esse elemento e apagá-lo. O mesmo princípio pode ser utilizado para a aplicação de entalhes em paredes. No entanto, nesse processo, o elemento de perfil ele tem que se sobrepor à parede para gerar o entalhe. Eu posso, se desejar, colocar vários elementos como o perfil bidimensional e transformá-los em um único elemento, adicionando superfícies, selecionando esse elemento e executando o comando criar entalhe na parede. O mesmo princípio de alinhamento em relação ao topo é aplicado. E aqui temos o entalhe criado em nossa parede. O mesmo princípio pode ser utilizado para aplicação de entalhes curvos, por exemplo. Se desejar, eu poderia criar aqui um arco e aplicá-lo como um entalhe na parede, usando o mesmo princípio. Notem que ao selecionar o elemento de entalhe na parede, de relevo em parede, eu tenho aqui as propriedades desse elemento e eu posso ajustar, por exemplo, aquele parâmetro de deslocamento do topo da parede. Por exemplo, se eu disser que eu quero um deslocamento de 50 centímetros, nós teremos aqui 50 centímetros para baixo esse elemento de entalhe que foi colocado em minha parede. A segunda maneira de aplicação de um relevo em parede é através da aplicação de um sólido tridimensional e fazendo a mesma operação com um sólido. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui o mesmo retângulo e um outro retângulo menor. Vou selecionar esses dois elementos e vou criar uma extrusão múltipla com a altura de 4 metros. Muito bem, aqui eu tenho agora um sólido, ele ainda não está associado à minha parede, e para aplicá-lo como um relevo agora, basta selecionar os dois elementos e selecionar o comando criar ressalto na parede. Muito bem, eu vou dar o comando agora, e da mesma maneira eu tenho agora o
ressalto criado em minha parede. Da mesma forma, se desejar, eu posso colocar uma porta aqui e terei o mesmo comportamento de abertura da porta dentro do componente aplicado. Se eu remover essa porta, ele vai fechar novamente aqui o meu componente, a minha parede. Um outro ponto importante a observar é que o componente ele pode ser reposicionado sobre a parede, tanto de forma dinâmica, simplesmente movendo o componente ao longo da parede, como também clicando no botão definir posição na paleta de informação de objetos e reposicionar esse componente para a distância que eu quiser, por exemplo, 30 centímetros a partir do canto da minha parede aqui. Se desejarmos, podemos também criar outros relevos em nossa parede. Por exemplo, eu vou me posicionar numa vista frontal. Vou criar aqui um sólido usando uma outra orientação em relação à vista da parede. Por exemplo, este sólido eu vou querer ele alinhado com esse ponto. Vou ter, na verdade, um desenho dessa forma. Vou fazer uma extrusão. 5 centímetros. Aqui vai ter 10. E aqui ele vai ter 15 centímetros. Muito bem. Esse sólido eu vou selecionar todas as partes. Vou dar o comando adicionar sólidos. E agora eu vou usar esse sólido como uma referência para fazer o recorte em minha parede. Eu vou rotacioná-lo e colocá-lo dentro da minha parede até o ponto que eu desejo fazer o recorte. Seleciono ele e minha parede e dou o comando da mesma forma usando o criar entalhe na minha parede. Dou OK. É importante observar que o elemento, o relevo na parede, ele possui uma informação de plano de corte, que você pode determinar qual que é a elevação do plano de corte em relação ao relevo, ao elemento. Dessa forma, quando eu me coloco em planta, eu posso visualizar diferentes alturas do meu plano de corte, alterando aqui a informação da altura do plano de corte em si. Por exemplo, vou colocar aqui 1 metro em relação ao chão, e aqui eu tenho qual que é o meu relevo, a visualização em planta, com o plano de corte a 1 metro do chão. Outro ponto importante a observar é a quantificação da área da parede é afetada, ela sofre modificações conforme o relevo que foi adicionado. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma planilha, essa planilha extrai a informação de área de superfície da minha parede. Ela estava com o valor de 24 metros quadrados. Eu vou recalcular ela para ver quanto que ela vai ter agora. Ele calcula para mim a área líquida, que é a área que leva em consideração os relevos adicionados, tanto adicionados como subtraídos, como no caso de entalhes, e ele me calcula aqui o valor de 25,79 metros quadrados aproximadamente, que é a nova área de superfície dessa parede com os relevos adicionados. Esse recurso é, sem dúvida, um recurso muito importante do Vectorworks, principalmente considerando a utilização dentro do conceito de trabalho de BIM. A versão 2010 traz também melhorias em vários objetos paramétricos. Uma dessas melhorias é a possibilidade de criação de janelas de canto ou corner windows. A criação de janelas de canto envolve basicamente a aplicação de janelas, objetos paramétricos de janelas, como eu estou fazendo agora aqui, com a configuração na tab geral, com a opção ativa Corner Window, ou janela de canto. Uma vez ativada essa opção,
essa janela passará a ter o comportamento de uma janela de canto. As medidas de largura e altura da janela podem ser definidos normalmente como qualquer outro objeto paramétrico de janela. Você pode também clicar aqui em Corner Window Settings e definir como você vai querer que seja feita a junção dessas janelas quando elas forem aplicadas na parede, como elas se encontrarão para definir o canto, né, onde elas estão unidas. Uma vez definidos esses parâmetros, a janela ela fica posicionada já no canto da parede onde ela foi aplicada. A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Observem que, independente do ponto que eu clicar na parede, a janela já irá juntar automaticamente para encontrar com a outra. Eu posso alterar os parâmetros dela também de largura e altura aqui na paleta de informação de objetos. Então vou colocar largura e altura nesse ponto. Vamos observar em 3D como que ficou a nossa janela. É importante que essas janelas tenham um posicionamento previsto na altura já, de uma forma coerente uma com a outra, para que elas se encontrem perfeitamente. E aí está. Nós podemos alterar os parâmetros dessas janelas, clicando, alterando, por exemplo, em configurações, qual tipo de corner window que será utilizado, por exemplo, flush glass. Observem que ele passa a não ter a divisão ou o caixilho na divisão daquela janela. Eu vou definir agora para essa primeira janela também a mesma característica de flush glass. E aí nós temos uma junção direta entre as duas janelas, como nós estamos vendo aqui agora. Também é possível sobrepor janelas de canto em uma mesma parede. Por exemplo, eu posso criar uma janela de canto, duas janelas de canto nessas paredes. Vou definir os parâmetros delas em conjunto, colocando uma largura total de 1,20 m e uma altura total de 1 m e uma elevação de 1 m em relação ao peitoril. E agora eu repito a mesma operação, criando duas novas janelas de canto, na mesma posição, no mesmo canto da parede que eu criei as outras duas janelas, colocando aqui os mesmos parâmetros, porém com uma altura de 2,5 m em relação ao peitoril. Elas vão ficar um pouco mais elevadas em relação à parede. Pronto. Dessa forma eu tenho aqui as janelas de canto posicionadas na mesma parede, porém em diferentes elevações.